Televisa presenta. Nós temos o perito paralelo, ou seja, seria o desvio de foco. Nós temos o perito opinativo, que ele é a pessoa que dá o achismo, a opinião, baseada sem fundamentos. Aqui nós temos a acusação, ou seja, ele vai julgar o nosso réu. E aqui a defesa, onde ele vai defender o nosso réu. Nosso réu, no momento, é a vingança, ou seja, quem for escolhido para a defesa vai ter que ser o advogado da vingança, e já quem for escolhido para a acusação vai ter o objetivo de prender a vingança, tudo bem? E aí eu vou escolher agora, vou fechar o olho para a primeira, e aí eu vou escolher aqui a começar o teste, escolher aleatoriamente, tá bom? As próximas eu coisa certinho. Não, calma, pra mim aqui pra frente, né? Pra ser justo hoje. Aqui. Você, Gi. Você vai em optativo. Achismo. Pode ser lá. Tá bom? Gente, eu vou escolher agora o perito paralelo, tá bom? Que é o desvio de foco, no caso. Vou precisar que eu escolhi no fundo. Aqui, Vitor. Desvio de foco. Agora vamos ver quem vai ser contra e quem vai ser a favor. Então vamos. Delícia. Contra. E agora o a favor. Deixa eu ver. Eu não gravei quem tá não, gente. Eu sou ruim de memória. Amanda. Bom, a gente vai começar esse tribunal com a vingança, respondendo ao seu próprio nome. Ela vai apresentar o seu caso e aí vocês vão ter que decidir, tá bom? Pode começar a vingança. Na verdade, eu nem sei porque eu tô aqui, né? Quem nunca quis se vingar alguma hora? Bom, pra começar, aquele monge nunca na vida dele iria conseguir se acalmar se eu não estivesse lá. Vocês acham mesmo que eu ajo assim porque eu quero? A justiça que não faz o trabalho dela. Pelo amor de Deus, não é? Quem nunca quis se vingar? Acham mesmo que a Revolução Francesa iria conseguir funcionar se não fosse por mim? Ah, pelo amor de Deus, não é? Agora pode começar a defesa. Cada um tem 2 minutos, calma. Cada um tem 2 minutos de fala. Começando agora. Bom, como o meu réu disse, é muito engraçado querer acusar alguém de algo que é tão natural no dia a dia. Até porque nós temos um grande filósofo, Seu Madruga, que é o único que falou sobre a vingança. A vingança nunca é plena. Mas será que ela nunca é plena? Às vezes ela não mata a alma, às vezes ela purifica a nossa alma. Será que a gente conseguiria mesmo conviver sem a vingança? Sem poder dar aquele troco, aquele gostinho? Talvez se você não tiver vingança, você fica remoendo por dentro. Não é, de certa forma? Então é até engraçado. A vingança, ela tá aqui não somente para matar, mas também para purificar a alma. Porque aquele troquinho, aquela coisinha, aquele uno que a gente dá um mais 4, não é? A gente não sente o gosto bom? Às vezes o outro também merece. É muito engraçado querer colocar a vingança como vilã, quando você também queria dar uma vingança. Então é um pouco contraditório, uma hipocrisia, talvez. Você pode? Ai, certo? Você tem alguns 1 minuto aí que você quiser falar. Bom, como eu já tive alguns argumentos, vamos falar de história? Revolução Industrial, Revolução Francesa, como funcionaria assim a vingança? Nós estaríamos nos antepassados ainda, então é um pouco contraditório, como eu já disse, e um pouco hipócrita julgar a minha réu por conta de um sentimento, um toque de ousadia que nós temos no dia a dia. É um pouco hipócrita. Agora, Melissa, a sua vez. Você tem 2 minutos para argumentar contra. Começando agora. Então, mas o que a vingança vai trazer além de uma satisfação temporária? Não é mesmo? E eu me permito falar que a vingança ela não tem nem nada a ver com o que o Cid queria fazer. Porque o Cid ele não estava movido pela vingança, ele estava movido pela vontade de se provar. Você não deveria nem estar sentada nesse lugar, porque você não faz sentido nenhum dentro da história. Primeiramente, né?
Enfim, todo mundo viu e a gente demonstrou muito bem que o Cid queria se provar e se provar para o rei. E não que queria se vingar de alguma pessoa ou das pessoas que falavam mal dele. Ele sempre teve um foco muito preciso naquilo que ele queria, que era se provar ao rei e ao seu valor. Então, minha querida, eu acho que você tá fazendo hora aí, tá? Por favor. Agora, né? Gil, você quer falar alguma coisa baseada no que você viu da discussão das duas? Bom, eu acho que assim, a vingança realmente traz uma satisfação momentânea, porém a hipocrisia realmente falar que ninguém nunca foi vingativo com nada. Beleza, você jogou mais 4 ali no mundo porque o outro jogou mais 2. E aí? Você vai fazer o quê? Vai falar que, nossa, vingança não serve pra nada? Não, tem momentos que realmente desnecessária, mas em outros momentos ela é justa, eu diria. Certo. Agora eu vou abrir para a plateia para vocês poderem fazer perguntas, seja para defesa ou para acusação, ou até mesmo para a própria vingança, tá bom? Vocês também têm cada um 2 minutos de fala. Alguém quer falar alguma coisa? Quer apontar alguma coisa? Pode falar. Eu vou fazer um apontamento, porque e a vingança da vingança? Quando que acaba esse ciclo viciativo que um começa, o outro quer se vingar, aí o cara quer se vingar da vingança? Quando que isso vai acabar de verdade? Quando todo mundo tiver ao chão? Ai, quando minha querida amiga Justiça quiser fazer o trabalho dela, que aquela lá não cabe. Ah, você quer falar de justiça feita com as próprias mãos? Pra que tem tribunal, então? O que é isso aqui? Tá de frente? Defesa. Caraca, chegou a bomba. Bom, é um pouco... Vou usar essa palavra. Bom, respondendo ao nosso júri popular, nós estamos aqui justamente para fazer justiça, como você mesmo disse. Então, o ciclo da vingança, ele acaba no momento que nós fazemos a justiça, não com as próprias mãos, mas sim com a autoridade do governo. Então, como rebatendo até um pouco o que a Alice disse, a vingança, ela é um dos motivos. Se El Cid não tivesse um pouco do gostinho da vingança, ele não teria se movido. E por que não aconteceu a vingança da vingança? Porque a vingança boa, aí sim, ela consegue acabar com o ciclo de vingança da vingança e conseguir fazer o justo, não com as próprias mãos, mas usando a justiça. Melissa, você concorda com esse complemento da Amanda? Tem alguma coisa a dizer? Eu não concordo com o apontamento da Amanda em partes. Eu acho que ela traz sim uma satisfação, mas é temporária, como eu já disse. Depois só fica vazio, porque não vai trazer nada pra você além de satisfação temporária. Você não vai acrescentar nada na sua vida. Se você se vingar de uma pessoa, e até você pode viver até melhor se você só... Não digo como deixar pra lá, mas eu digo como não se rebaixar a esse nível. Entende? E eu concordo que às vezes a justiça realmente não é feita. A gente tem que agir com as próprias mãos e fazer a... Mas eu acho que às vezes existem outras alternativas do que você perturbar a sua paz. Entendi. Bom, mais alguém da plateia tem alguma coisa a dizer? Pode dizer, Daniel. Você tem 2 minutos. Então você está dizendo que quando você realmente acha justo, não dá oportunidade para alguém se defender dentro de um júri, se vingar dessa pessoa? Se você acha justo você matar alguém por vingança antes que ela possa ser julgada diante de um tribunal como esse? Porque se fosse assim, a gente poderia simplesmente acabar com a vingança e simplesmente isso. Ela não teria nem que vir a esse tribunal. Claro que eu concordo que não seria justo matar alguém por pura vingança sem que ela seja julgada. Mas se a gente olhar o contexto do El Cid e o porquê ele agiu com a vingança, talvez você consiga perceber que ele tentou fazer um bem maior para todos, não somente para benefício próprio. Quando El Cid agiu, ele agiu também para benefício próprio, mas visando também algo muito maior, que era o respeito entre diversas religiões. Então, neste ponto, a vingança é necessária, mas tudo em excesso faz mal. Então, você agir por impulso com a vingança, sim, é errado. Mas nesse caso, a real vingança não tem nenhum motivo para ser julgada, porque o benefício dela e o pouquinho que ela teve foi necessário e pontual para que a história pudesse acontecer e para que tudo que aconteceu realmente fosse necessário. Entende o que eu quero dizer? Mas e todas as pessoas que durante toda essa história foi julgada e morta pela vingança injustamente? Realmente, é algo injusto,
mas às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios para conseguir benefícios maiores. Quanto maior o seu objetivo, maior vai ser o seu sacrifício. E talvez a vingança tenha essa consequência. Mas se você for pensar nas consequências boas que teve na história, você vê que pesa muito mais do que os outros sacrifícios. Mas então você, a defesa da réu, admite que ela foi injusta em diversos momentos? Não injusta. Eu disse que ela teve que ter sacrifícios para benefícios maiores. Mas é claro que a injustiça ela faz parte do mundo. Você querer um mundo totalmente justo é impossível. Infelizmente, a gente vive num mundo que é injusto. A gente não tem muito o que fazer. O tempo de fala acabou. Agora a gente vai dar fala para o próprio réu. Se você quiser falar alguma coisa para o público antes de começar seu julgamento final. Uma coisa que eu vejo que todos estão esquecendo é que é o Cid. Sim, ele agiu com algumas certas vinganças por conta do rei e tudo mais. Mas vocês esqueceram daqueles príncipes de cara, eu não sei. Eles, por conta de uma religião, eles saíram, quiseram matar um ser humano. Eu agi para punir esses seres. Aí eu ainda nem matei eles, eu só exilei, pelo amor de Deus. Aí eu podia ter matado, ou como vocês dizem, se come um prato frio, sei lá, eu nunca matei ninguém. Às vezes, mas foi sem querer. Então, não se esqueçam do outro lado da moeda. Daqueles que só quiseram ferir e matar por conta do, sei lá, acreditavam em Deus, sei lá. Eles não gostavam da religião de outra pessoa e mesmo assim quiseram machucá-las. Não esqueçam muito da moeda, pelo amor de Deus. Bom, agora a gente vai começar o tribunal final. O pessoal da banca vai dar o seu último argumento e aí a gente vai jogar para o júri popular para vocês decidirem se o réu de vingança responde à liberdade ou prisão. Começando pela Melissa. O último argumento, por que o réu deve ser preso? Bom, eu acho que o réu deve ser preso. Uma pergunta só. Como eu sou a acusação, eu sempre tenho que falar que ele tem que ser preso? Sim, você precisa colocar ele você está respondendo contra ele. Tá. Por que a vingança é Na ruim? minha opinião, eu acho que o réu deveria ser preso porque não traz nenhum benefício para a vida do Alcide. Isso só fez com que ele se tornasse ainda mais amargurado a partir do caminhar da vida dele, entende? Eu acho que você não traz benefício nenhum para ninguém que te usa. Eu acho que só traz desgraças e mais desgraças. Eu acho que você deveria ser Amanda, seu argumento final, porque o réu deve responder em liberdade. Bom, o meu réu, ele deve responder em liberdade porque é estranho a acusação dizer que não teve nenhum benefício próprio. Como assim? Vocês não viram o final da Alcide? Vocês não viram a paz que teve? Vocês não viram, como ela mesma disse, os príncipes, eles foram... o Alcide achou com vingança contra eles, mas foram algo melhor. Então, eu sim acho que a vingança em excesso faz mal, mas neste momento, a vingança ela não tem culpa nenhuma. Talvez tenha algumas coisas injustas, até como o Daniel apontou, mas como eu disse, o mundo não é justo. O mundo é injusto. E para benefícios maiores, nós temos que ter alguns sacrifícios. Então, benefício nenhum? Como assim? E a lição de moral? Então, é por isso que eu acho que a minha réu deve responder em liberdade. Giovana, você tem alguma opinião a dizer? Eu acho que assim, se a justiça fosse feita corretamente por todas as ocasiões, todos os casos, não precisaria existir a vingança. Caso algumas coisas que, vamos supor, aconteceu tal coisa, não concordei e eu fui prejudicada por isso e ninguém fez nada, o que eu faço? Como no caso do Alcide, gente, mentiram sobre ele. Ele ia ficar quieto lá, isolado, enquanto ele era realmente fiel ao rei? Não, ele teve que agir com a vingança para conseguir se provar, porque a justiça não foi feita, entendeu? É isso que eu acho, que em minha defesa também, eu acho que às vezes ultrapassa realmente quando a pessoa que acha que está cometendo alguma coisa de errada, faz meio que é inocente. Tipo, o acusado é inocente. Eu cometi vingança uma pessoa, mas ela não fez isso, entendi errado.
aí foi usada a vingança de forma injusta. Então, tem que rever isso aí também. Vitor, você tem alguma coisa a dizer? Não, o debate foi bem equilibrado, gostei das duas debatentes e do réu também. E não teve por que ter quebra de atenção, porque estava um debate bem equilibrado, estava as duas colocando pontos muito bons. E não teve por que ter quebra. Bom, agora a gente vai para o júri popular e vocês vão decidir se o réu vingança responde em liberdade ou prisão. Começando com os votos em liberdade. Quem acha que o réu deve responder em liberdade, levanta a mão. 6, 7, 8 votos em liberdade. Agora 8, 9, 10 votos em liberdade. E agora quem acha que o réu deve responder em prisão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, 11 fica a Gláucia. Então, réu responde em prisão. Muito obrigada. Ô, Tainá, dá um... Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Calma aí, Tainá. Vai. Calma aí. 1, 2, 3 e... Inadmissível. Não, assim, quero outra atividade. A gente vai para o próximo julgamento e o nosso réu do momento é a Glória. Ele vai apresentar o tema e depois eu vou escolher as pessoas que vão representar aqui a banca. Bom, eu estou sendo julgado por uma decisão inconsequente. A glória é uma consequência boa dos próprios atos de Elcide. O que ele fez não foi por puro auto-benefício, como alguns dizem. Não foi por riqueza, não foi por ambição. A glória é uma consequência positiva do que ele fez. Muitos dizem por aí que ele fez o que fez para ser grandioso, famoso, ficar ao lado do rei. Eu acho que as pessoas deveriam rever o seu olhar político. Bom, agora eu vou escolher quem vai responder a favor e contra, tá bom? Começando por a favor. Vou fazer o mesmo esquema como é, né? Vou apontar, vai ser as pessoas de trás, tá bom? Não são as pessoas de frente. A Gi vai responder a favor da Glória. E agora a gente vai contra. Saiu, né? Ó, Giovana, para aqui do meu lado, pra ser esse aqui também, tá aqui do meu lado. Hã? Ó, seguia pela minha voz. Tá bom. 3, 2, 1 e... Aqui. Ai, coisa linda! Professor, que eu vou conseguir a voz dele. Eu não sabia que você tava ali acreditando. Confia. Agora a gente vai escolher o perito optativo, tá bom? E aí ele dá opiniões. Agora é daqui da frente, vai. Meu Deus. E agora o paralelo. Vou escolher de trás. Você tá atrás. Daniel. Nossa, o Daniel tá lá no fundo. Bom, a gente vai começar. A gente já... O réu, ele já mostrou seu ponto de vista. E a gente vai dar de novo, né? Não sei se você tem, mas você pode dar uma atualização. A gente vai introduzir o tema de novo e a gente vai começar com o julgamento. Pode começar, Lucas. Eu estou sendo julgado injustamente. As pessoas dizem que Elcide fez por glória e fama, mas a glória que ele recebeu depois de tudo foi uma consequência positiva do que ele fez. O bem que ele causou às pessoas voltou para ele em forma de glória e riqueza. Isso é o que poucos conseguem sem a ambição de ter. Vamos começar com a acusação. Você tem que responder contra agora. Começando agora. Bom, de acordo com o próprio Elcide, ele se distanciou, no caso, né, do seu reino em busca dessa glória de uma maneira que seja por ambição própria, porém, como eu posso dizer, com algo que seria por conta de ego. Em busca de uma redenção que ela não seria de uma maneira positiva, de uma maneira negativa, por conta de buscar riqueza, e no caso, como uma quase humilhação contra aquele que, no caso, exilou, que foi o rei, por conta das suas falsas acusações. Então, por conta deste princípio, partindo deste princípio, eu creio que a glória não seria de uma maneira benéfica nesse caso. Agora, a defesa da Glória. Começando
realmente não foi atrás do seu ego próprio, mas sim da sua honra. Ele foi buscar o que foi retirado dele de maneira injusta. Ele foi atrás de que pessoas buscam a vida inteira ser reconhecido. Perito aplicativo, você tem alguma coisa a dizer? Pode falar. Mas no caso de Alcide, eu queria levantar uma pergunta assim. No final do livro, o que era de verdade? Alcide estava indo atrás da própria glória, da glória do rei, da glória da Espanha? Porque no final eu fui banido. É sério que você vai voltar com o rabinho entre as pernas de volta pro rei? Essa é sua glória? É de verdade que você leva isso como glória? Voltar a ser o cachorrinho do rei? Porque na minha opinião, Alcide era um grande herói. Pra ele ir ali, ó, pra França era 2 minutos. Bom, eu queria colocar em apontamento, certo? Eu sei que foi o indústrio da sua glória por ego. Ok, mas a gente está julgando a própria glória. Quem é que não busca um pouquinho de glória para si mesmo? Mas só que até que ponto essa glória ela é justa? É isso que eu quero esclarecer. É isso que eu quero que vocês tirem minha dúvida. Pode falar, responder. Bom, no caso, a gente não considera, né, o que é justo ou não. A gente considera que, no caso, quando a gente fala sobre justiça, a gente considera assim, uma glória, não precisa no caso agora, a gente tem orgulho. Então, no caso, não seria uma glória do benefício próprio, mas sim o respeito de como que você volta para esse reino baseado no seu orgulho. Você, então, ele sabe que ele não era culpado, então por que ele seguiu esse ciclo? Por que ele não tentou, desde o princípio, lutar contra essa falsa acusação ali quando ele estava presente no reino? Tem alguma coisa a dizer, Gi? Como eu disse, foi por glória, sim, própria, mas pensando também pela sua família, né? Quando ele foi acusado, ele não foi acusado somente ele, mas as filhas e a mulher dele também sofreu. Ele foi atrás da glória própria, mas reconhecendo também o seu erro. Como os meninos disseram, ele quis provar não só para si mesmo que ele era capaz, mas também para o próprio rei, quando ele era reconhecido pela sua fama no reino. Agora a gente vai levantar para a plateia, se vocês têm alguma pergunta ou questionamento, seja para a nossa banca ou para o nosso próprio réu. Alguém tem algo a dizer? Ninguém tem algo a dizer? O que teria valido toda essa glória se caso ele tivesse morrido na guerra? Porque ele ia morrer, ia deixar 2 filhas e a esposa, continuaria tendo uma fama de que morreu fracassando e a glória não valeria de nada. Você quer responder, Raul? O objetivo de me julgarem não foi por ter ido pela glória, sim pela missão, pela ganância disso. Então acho que se ele tivesse morrido, seria um tipo de glória não de provaria o meu ponto de que ele não foi apenas por a benefício próprio, que ele foi pelo povo e pela família, pelo seu rei. Mais alguém tem algo a dizer? Lembrando que sem a plateia o debate não ocorre. Hora da plateia. É da família. Alguém tem algo a dizer? Pode dizer. Eu acho injusto que estão julgando a Glória, falando que você é a errada da história. A única coisa que você fez foi atrás da verdade dele, mostrar assim que o que estavam dizendo sobre ele era tudo mentira, inventaram uma história sobre ele, e ele não ia deixar isso assim de lado. Ele disse assim, vou mostrar que eu tô certo, pô, não é assim que funcionam as coisas. Aí tá, no final ele conseguiu agora, por que você não ia? Mais alguém tem algo a dizer? Eu queria fazer uma pergunta. Essa missão de glória era na opinião de vocês, era pela glória pessoal ou pela glória da posição dele em frente ao rei? Porque a história toda é ele correndo atrás do rei e deixando tudo pelo rei, e tudo pelo rei. E eu queria saber se era uma glória pessoal mesmo ou se era apenas esse orgulho de perder a posição dele em frente ao rei. Banca, vocês têm algo a dizer? Bom, como vocês puderam presenciar, a defesa está mais louca que segue o tiroteio. Pois ela mesma alega que ele abandonou suas próprias filhas e sua esposa por conta da glória. Agora eu te pergunto, Júlio, como que isso pode ser benéfico de alguma forma? Se em algum momento ele é morto em batalha e deixa 2 filhas sozinhas e uma esposa,
em busca de apenas uma glória por conta de um rei que não lhe deu valor e ainda por cima acusou injustamente. Com isso eu encerro. O que nos cabe, como o júri que está julgando a glória, não é apresentar nossas opiniões, mas sim apresentar fatos que podemos utilizar. Ok, ele foi atrás de glória. O que aconteceria se ele tivesse morrido? Teria deixado sua família para trás? Mas o que aconteceria com essa mesma família se ele não fosse atrás dessa glória? Se ele não fosse atrás dessa justiça? Eles iam ser injustiçados, humilhados, perante um reino inteiro, por conta de um erro de nobres? Um minuto, a gente vai falar agora e depois a gente passa pela plateia de novo. Pode falar, Vinícius. Uma coisa aqui, como você disse que você está falando de fatos, o meu fato é a minha opinião. E o que eu quero dizer é o seguinte: busca da glória, né? Como todo mundo já usou o argumento, se ele tivesse morrido. Exatamente. Ele não precisava ir atrás da glória. Ele poderia ter um emprego comum, mas ele preferiu arriscar. Para que isso? Glória é consequência. Então, por que o Cid tratava como objetivo dele? Não era para ser uma consequência? 2 filhas, uma mulher. Em vez de ele simplesmente ir atrás de um emprego, alguma coisa comum, o Cid não podia. Tinha que se provar ao rei. Tinha que se provar ao rei. Eu acho que a glória subiu um pouco a cabeça dele, porque se ele pensasse na família antes do emprego, da glorinha dele, ele teria virado dono de casa e botado a Filomena para trabalhar, alguma coisa assim. Pode falar, gente. Como o próprio júri popular disse, que ele morra, mas que ele morra tentando. Ele não foi atrás de, somente a minha glória pessoal, mas ele foi sim pensando nas filhas dele, quando ele pensou em pessoas, arranjar pretendentes para as filhas dele, porque ele também pensava além do presente, ele pensava no futuro dele, no futuro da família dele, sim, da glória própria, mas que ele buscasse ela e não morresse como um dono de casa, que ele tentasse ir atrás além do que ele era, fosse além do que ele era. Bom, agora eu vou abrir para a plateia. A plateia tinha começado com a Samira, pode falar. Eu tenho uma pergunta ao período paralelo. Você disse que essa glória ele foi atrás de o reconhecimento do rei, mas até onde essa glória é válida? E que as pessoas que sofreram pela busca dessa glória? O Alcide não era um Zé Ninguém quando ele saiu em busca de se provar ao rei. Então, em vez de ele ir em busca de batalhas, tesouros e terras, ele poderia simplesmente ter fugido. E não há nada de covarde fugir por injustiça. E é o que a gente estava falando no debate anterior. Você ir em busca da glória, você tem que ter um motivo suficiente. E o Alcide não tinha isso, porque ele não pensou. A defesa disse que ele pensou nas filhas dele, mas ele não pensou. Porque no momento que ele deixa as filhas e a esposa em uma proteção de um homem que ele mal conhecia, ele estava pensando somente nele e de como ele poderia se provar ao rei. Então eu acho que essa glória do Alcide nunca foi válida. Certo, você disse que nunca foi válida, mas você disse que ele fez outras pessoas sofrer, é isso? No caso, já estávamos num período que estávamos convivendo em guerra, injustiças, a gente estava sofrendo muitas perdas nessa guerra. Se esse homem, um bravo guerreiro, não tivesse ido para a guerra, quem sabe quanto tempo poderia ter levado a mais? Ele também defendeu outras religiões, ele promoveu a justiça, a igualdade entre essas religiões, ele trouxe espaço para todos. Então, nesse caso, a glória que ele trouxe realmente é tão inválida assim? Calma aí, pode falar, Alice. Vocês não acham que, independente de perdas, a glória ela não pode continuar o legado de uma pessoa, seja numa cultura, na história, e acabar incentivando outras pessoas a seguir o mesmo caminho? Aqueles que julgam a glória pessoal, eu acho meio incoerente, porque quem aqui não busca sua própria glória, seu próprio reconhecimento? Quantas pessoas não passam tanto tempo pensando agora no presente, trabalhando, estudando, para ter um reconhecimento futuro? Como eu disse, o Cid não pensou no presente, ele pensou no futuro, não só dele, mas das filhas e da mulher. Ele foi além do presente. Ele não
e sim nas mulheres e na sua filha. Mas se ele estivesse pensando nelas, ele não teria ficado e fugido quando a Rimena literalmente implorou para ele não ir? Eu acho que é hipócrita falar que ele não pensou somente nele, pois ele teve muito tempo com o rei, tendo a sua própria glória, e quando isso foi tirado dele, ele quis ir atrás e não pensou tanto na esposa quanto nas filhas. Tanto que ele colocou pretendentes que ele nem conhecia direito, colocou suas filhas na mão dos pretendentes, e ao decorrer da peça, a gente vê que eles eram pessoas que não prestavam. Então, assim, ele apostou tudo, colocou a segurança da sua família em risco, só para provar a si mesmo para os outros. Como no júri passado, falamos de justiça. Quando o Cid colocou os pretendentes com as suas filhas, pensando no futuro delas, ele também, quando voltou, percebeu que eles não eram pessoas certas para elas. E foi atrás da justiça, procurando pessoas melhores. Como eu falei, ele não pensava somente no presente. Aonde chega o orgulho do homem? Como a gente pode observar, o Cid não está interessado em qualquer pessoa para ser um pretendente de suas filhas. E quando eu digo qualquer pessoa, eu falo de qualquer homem bom, um homem trabalhador de verdade. E não homens que carregavam apenas títulos como vocês. E como eu informei, a defesa só me dá mais argumentos para eu conseguir dizer que essa glória é realmente a culpada. Por conta disso, Objeção aceita. Eu ouvi muitas coisas sobre o unilateral dele, da família dele, mas se vocês não pararam para pensar no próprio contexto histórico que o perito Daniel falou, ele buscou a glória não só para si e para sua família, uma restauração para eles, mas também para o seu povo e seu reino. Eles já estavam em período de guerra, iam sucumbir à guerra. Se não fosse por ele buscando a glória para seu povo, todos seriam condenados. E a parte de família, eles não tinham como restaurar, como ter um trabalho digno do dono de casa, pois eles foram exilados, eles não tinham recursos, eles iriam morrer. A família dele estaria acabada se não fosse por essa busca. Pode falar, Gi. Calma, pode falar, Gi. Eu acho que queria falar com a acusação, porque pra mim não faz sentido falarem que ele também não pensou nas filhas, porque eu acho relevante considerar o tempo em que eles viviam. Eles estavam em guerra e isso foi muito para trás também. Então, ele foi acusado pelo rei. Então, era uma posição muito alta. O que ele ia fazer? Ele ia fugir? Alguém provavelmente ia ter alguma consequência com ele. Provavelmente algum cavaleiro que se sentiu ofendido ia fazer o quê com o Elcide? Ia tentar matar o Elcide. Então, ele tinha que provar que aquilo era mentira. O que ele ia fazer, gente? Porque, tipo assim, a família dele ia morrer, as filhas dele iam ficar como? Assim, sem pai, a deriva, assim. A época não ia conseguir casamento bom, ou seja, iam ficar por aí vagando, sem o que fazer, humilhadas, sem casa, sem comida, porque naquela época era o homem que provia. Se o pai estava sendo acusado pelo rei, o monarca, iam fazer o quê? Minha direção vai direto para a acusação, que a gente sabe que nós, como homens, temos um papel importante. Agora imagina você no lugar do Elcide, sendo um homem acusado de traição, sendo que você não traiu, tendo a sua honra como homem sendo uma difamação, e você baixando a cabeça e ficando quieto para isso, sem procurar saber por que o motivo. Então eu acho válido o motivo da glória, como uma forma de mostrar que ele não era o que estava sendo dito. E o fato dele ter deixado a família, eu concordo, porque ele foi atrás de provar que ele não era o que estavam dizendo. Melhor do que ficar e ser tratado como traidor, covarde, e ainda mais ter pessoas que estavam se apoiando nele e saberem de uma mentira e terem uma falsa visão dele. Então eu sou a favor da defesa da glória. Eita, calma aí, gente, que a gente tá agora em 9h22, acho que vocês gostaram do debate, viram como funciona. Então eu vou abrir para a banca para falar as considerações finais e aí nos próximos debates a gente abre mais para a plateia. Pode dar as considerações finais, começando pela defesa. Pode dar seu argumento final, você tem 1 minuto. Como eu disse, Mola, mas não tentando. O próprio júri popular disse
O Elcide, ele não queria humilhação, ele já estava num cargo muito acima do que ele era. Ele era próximo do rei e quis mostrar assim que ele era capaz de estar onde ele estava. Como meu próprio réu disse, ele não buscou só a sua glória própria, mas ele também pensou no reino como um todo, pensou na população, pensou na religião, que também é uma questão muito forte na época. E pensando nele como um homem, ele não queria ver suas filhas e sua mulher sendo humilhadas. Ele queria ver elas sendo exaltadas. Ele buscou pessoas dignas para suas filhas. Todo mundo é, gente, todo mundo é. Ele escolheu pessoas erradas, mas ele quis mostrar que ele era capaz de deixar pessoas melhores para os filhos dele. E por mais que ele deixou elas, ele foi atrás da sua glória, gente. Quem não busca a sua própria glória? Sim. Pode falar, acusação, sua argumento final. Bom, concluindo, e como foi perguntado pelo júri, o homem realmente é o pilar de uma família. Porém, se você já tem um nome que já está sendo perseguido, você tem uma família que é perseguida junto com o seu nome, então você abandona essa família e você deixa ela sozinha nesse momento de fragilidade, sujeito a até mesmo outros guerreiros, outros servos do rei, ou até mesmo loucos pelo rei, dispostos a fazer qualquer tipo de maldade com esses seres que são a sua própria filha, suas próprias filhas e esposas dessa forma. Então, ao invés de você buscar melhor, você buscar alguma outra alternativa, você ergue a espada contra outro homem, gerando mais guerra, gerando mais violência, e até mesmo você abandonando sua esposa durante esse tipo de momento que seria tão frágil. Tem alguma coisa a dizer? Optativo? Algumas coisas. Primeiro, verdade e glória são coisas diferentes. Ele nunca buscou mostrar a verdade que ele não era traidor, ele foi atrás da glória. São coisas diferentes. Ele não foi investigar, não foi descobrir quem que estava acusando. Não, ele foi atrás de glória, não de verdade. São coisas diferentes. Ele tinha diversas alternativas. Ele escolheu a glória, ele escolheu deixar as filhas. Não era a única opção, mas o homem não pode deixar de ser o homem. E, além disso, não falando só do início, mas do meio, logo depois dele já ter reconquistado o rei, já ter se tornado, mesmo assim, como o Gui falou, ele busca o quê? 2 príncipes para se casar com as filhas. E como a gente vê, os príncipes demoraram isso aqui para mostrar quem era de verdade, o que mostra que ele não foi em busca de saber com quem as filhas estavam se casando, além de que eles eram príncipes de alto escalão. Cadê o amor pela família na frente da glória? Tem o contexto da época, óbvio, casamento arranjado. Porém, não é por causa do contexto da época que uma coisa errada se torna certa. Era errado, só era o contexto da época, mas continua sendo errado. Tem alguma coisa a dizer final? Eu só quero lembrar para vocês colocarem numa balança. A gente está jogando a glória. A gente tem que colocar na balança o que aconteceu a favor e a contra essa mesma glória. Ok, ele abandonou a família, ele deixou a família lá para ser morta por qualquer ataque, mas ele foi atrás de uma glória para outras pessoas que estavam sendo oprimidas. Coloquem na balança, realmente parem para pensar se é justo condená-lo ou se é justo dar-lhe uma chance a mais. Quer dizer alguma coisa, Hel? Eu queria dizer que Elcide não deixou suas filhas sozinhas. Ele buscou proteção para elas. O próprio monge para cuidar delas, proteger e escondê-las. Ele não deixou para trás. Ele não negligenciou sua família. Bom, agora a gente vai abrir para o júri popular, começando com quem acha que o réu deve responder em liberdade, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 votos em liberdade. Agora quem acha que o réu deve responder em prisão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Ou seja, a Glória responde em liberdade.